verdadeira história do futebol, como ele nasceu da violência e ainda provoca tragédias. O futebol é um tipo de esporte que aparenta ser o mais alegre de todos, certo? No entanto, temos vários históricos violentos e mortes quando se fala de futebol envolvendo os jogadores e os torcedores. Neste vídeo eu vou mostrar como o futebol tem uma origem sangrenta e como ele ainda provoca tragédias em todo o mundo. Você vai se surpreender com as revelações que eu vou fazer. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Blindando a mente. A origem do futebol. Você sabia que o futebol não surgiu na Inglaterra, como muitos pensam, mas sim nas civilizações mesoamericanas, como os astecas e os maias? Pois é, esses povos praticavam um jogo chamado Poc-a-Toc, que era considerado um ritual religioso. O Poc-a-Toc era um jogo que envolvia duas equipes que usavam equipamentos cerimoniais diferentes umas das outras. O objetivo era acertar uma bola de borracha em um anel de pedra, usando apenas os quadris, os cotovelos e os joelhos. O campo era cercado por muros altos que representavam os limites do universo. O jogo era uma batalha entre o deus maia da lua e o deus asteca do sol. Um grupo representava os maias, Guatemala, Belize, El Salvador e o sudeste do México, e o outro representava os astecas, centro do México. O resultado do jogo determinava o destino do mundo, pois acreditava-se que o sol e a lua estavam em constante conflito. Mas o que acontecia com os perdedores? Eles eram decapitados e sacrificados como uma oferenda ao deus da equipe vencedora. Era uma forma de agradar aos deuses pagãos e garantir a ordem cósmica. A morte estava sempre presente nesse jogo, que é considerado o ancestral do futebol atual. O futebol na Grécia e em Roma. O Poc-a-Toc mudou de aspecto quando o Império Grego tornou-se a grande potência mundial. O nome do jogo mudou para os Jogos Olímpicos, que se realizavam na Olímpia, uma cidade da Grécia. O jogo consistia em uma luta entre dois gladiadores que usavam armas e armaduras e que lutavam até a morte pela honra do seu deus. Havia uma multidão em volta do campo que vibrava com o espetáculo sangrento. O Império Romano também organizava os Jogos dos Gladiadores, que eram pessoas que se enfrentavam com espadas bem afiadas até matar o adversário. Esses jogos eram uma forma de entretenimento e de demonstração de poder dos imperadores. Os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos, que não tinham direito à vida. O futebol não tem uma origem boa. Ele nasceu da violência, da crueldade e do sacrifício humano. O futebol nos tempos modernos. E hoje, o futebol mudou muito. Será que ele deixou de ser uma fonte de tragédias e de mortes? Infelizmente não. O futebol ainda provoca muitos conflitos, brigas e sofrimentos em todo o mundo. Veja alguns exemplos de casos de mortes em jogos de futebol. Lima, 1964. 320 mortos e 1.000 feridos em uma partida de classificação para as Olimpíadas entre Argentina e Peru. Bruxelas, 1985. 39 mortos e 600 feridos na final da Copa dos Campeões da Europa, entre Liverpool e Juventus. Sheffield, 1989. 96 mortos e 766 feridos na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Nottingham Forest. Portside, 2012. 74 mortos e centenas de feridos em uma partida entre Al-Masry e Al-Ahly, do Egito. Indonésia, 2022. 125 mortos e mais de 200 feridos em uma partida entre Persija Jakarta e Persib Bandung. A reflexão sobre o futebol. O que você perderia se não assistisse mais futebol? Essa é a questão que eu quero deixar para você refletir. Será que o futebol vale a pena? Será que ele traz algum benefício para a sua vida? Será que ele não é uma forma de manipulação e de alienação das massas? Eu estou convidando você a pensar criticamente sobre o que o futebol representa e o que ele causa na sociedade. Mesmo com a evolução do futebol ao longo dos séculos, ele não perdeu o seu aspecto espiritual. Ele ainda é visto por muitos
como uma forma de expressar a sua fé, a sua identidade, a sua paixão, a sua devoção, a sua crença. Ele ainda é influenciado por rituais, símbolos, superstições, fetiches, o mesmo que o Pokéatok. No entanto, esse aspecto espiritual do futebol também pode ser a causa de muitos problemas, como a violência, as brigas, as mortes, as intolerâncias, as discriminações, as corrupções e outros. O futebol pode despertar sentimentos negativos, como o fanatismo, o ódio, o rancor, o orgulho, a inveja. Pode gerar conflitos, como os entre torcidas, clubes, países, religiões. O futebol é um jogo que nasceu da guerra, que se alimenta da rivalidade, que gera violência, que provoca mortes, que explora os jogadores, que corrompe os dirigentes, que engana os torcedores, que desperdiça recursos, que distrai as pessoas dos problemas reais da vida. O futebol é um jogo que merece ser questionado e debatido. Será mesmo que o homem precisa disso? Esse foi o meu vídeo sobre a origem e o significado do futebol. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido algo novo. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!